Muito bem. Então, nessa aula nós vamos estar aprendendo mais um pouquinho de 3D, juntamente com Matrix, e vamos estar fazendo essa peça que você está vendo aí na tela, né? Vou dar uma rotacionada nela aqui para vocês verem, ó. Tá vendo? Vou tirar o grid. Olha lá. Escavada, com acabamento na lateral, a argolinha e também a gente pode fazer aqui uma parte de brinco, né? São detalhes, são peças pequenas, simples, mas o objetivo é que você aprenda as peças simples para passar para as peças mais difíceis. Então vamos lá? Vamos começar? Vamos começar aqui. Deixa eu fazer um novo arquivo. Muito bem, estamos aqui com as nossas viewports, né? Top, front e right e a perspectiva. Nós vamos começar aqui por essa ferramenta. Ferramenta aqui em Curves, ó. Então aqui nós estamos em Curves, Surface, Sólido, Tools, né? Então se a gente for apertando, a gente vai mudando. Nós vamos aqui em Curves. Na ferramenta Line, nós vamos começar com uma linha, né? E qual linha que nós vamos pegar? Se a gente apertar aqui, ó, nessa setinha, vai abrir um painel de ferramentas, né? Nesse painel de ferramentas, a gente vai pegar a linha Butt Sides, tá vendo? Ela já vem ativada por os dois lados. Por quê? O nosso objetivo é facilitar o nosso trabalho. Eu poderia pegar a ferramenta Line e vir aqui na barra de comando e achar o nome Butt Sides e apertar, né? Então aqui, ó, por exemplo, aqui, ó, tá vendo, ó? Normal, First, essa aqui não, tem aqui, ó, Butt Sides, tá vendo? Como eu já estou acostumado a pegar a linha de Butt Sides, ela já vem, tá vendo? Aí eu só apertar zero, ela já vai para os dois lados. Mas para mim não fazer tudo isso, eu venho aqui na ferramenta Line, pego o Bud Sides, aperto zero e pronto, minha ferramenta já está ativada aqui, tá vendo? Com o grid ligado, mesmo que eu apertei aqui o zero, né? Sempre quando eu vou começar um desenho, importante falar isso, por exemplo, essa peça eu vou fazer um pingente, né? E também ela pode ser um brinco. Como ela é uma peça reta, ela não tem essa questão de lateral, né? Eu vou poder começar ela na top. Quando a gente tem uma peça que a gente precisa mexer com várias vistas, principalmente um brinco redondo, algo com pedra, a gente vai começar na front. Hoje vocês vão ver porque eu vou começar na top, porque é uma peça como se fosse um pingente, que ela pode ser uma peça que depois pode ser um brinco, né? Não tem uma especificação de onde começar. Eu prefiro começar pela top, tá ok? E aqui vocês podem ver que eu comecei a minha linha pelo ponto zero. Eu vou fazer de novo. Vou pegar aqui a line, apertei aqui, olha lá, line both sides, né? E vou vir aqui, ó. Tá vendo onde está o verde e o vermelho? Aqui é o ponto zero. Toda peça que eu começo pelo zero me facilita muita coisa. Por exemplo, quando eu vou dar um mirror, eu preciso do zero, eu já aperto o zero e ela vai para o outro lado, né? Vamos supor que eu estou fazendo uma peça que ela comece do zero, mas ela parte para esse lado. E depois eu preciso duplicar ela para aquele lado ali. Então, o zero me ajuda nessa função. Então, por exemplo, eu vou espelhar uma peça, vou rotacionar uma peça, isso já me ajuda. Então, eu vou colocar aqui zero e vou apertar o Enter. Então, lá embaixo na barra de comando, vocês viram que eu só cliquei o zero e vou apertar o Enter. Apertei o Enter. Vocês podem ver que ele está livre, ó. Tá vendo? Se eu segurar o Shift, ele vai ligar o Orto, tá vendo? Porém, ó, você pode ver que a medida eu posso tanto aumentar como diminuir. E esse Orto, a tecla de atalho dele é o Shift. Quando a ferramenta está ativada e eu seguro o Shift, ele fica fazendo essa função de orto, que é 45 graus. Mas se eu não quiser usar a tecla de atalho e vou usar bastante o orto, aqui embaixo na barra de comando a gente tem o grid, né? Grid snaps, e a gente tem o orto. Se eu clicar aqui, ele já vai fazer automaticamente o orto para mim. Mas eu vou deixar desabilitado e vou usar a ferramenta de atalho, porque a nossa função é ser objetivo e ser rápidos, né? Ser práticos. Eu vou colocar o número 5. Lembrando que quando eu coloco um número e a linha ela é butt sides, ela vai fazer 5 do ponto zero até o final, 5 do ponto zero até o negativo, né? Então, ou seja, se eu estou com o cursor para cima, ele vai fazer do zero até em cima 5 e do zero até embaixo 5 milímetros. Então, a gente está trabalhando com a ferramenta de milímetros, então a gente vai fazer assim. Vocês podem perceber que eu coloquei 5, mas não apertei Enter e ele está movimentando. Aqui o número 5 está aqui, se eu apagar, ó, ele vai voltar ao normal.
Quando eu aperto 5 e aperto o Enter, eu confirmo o tamanho que eu quero a linha. Então eu vou confirmar aqui e vocês podem ver que ele continuou, tá vendo? Ó, ele continua aqui, eu posso rotacionar ele, só que eu não ainda firmei aonde, eu não confirmei para o programa aonde eu vou deixar essa linha. Eu quero deixar essa linha reta. Então eu vou segurar o Shift, ó, eu vou deixar ele aqui, vou segurar o Shift, ó. Automaticamente ele já fez o 45 graus. Se eu mudar o cursor para cima, ele vai vir aqui para cima. Então pode fazer aí, pause o vídeo para que você possa treinar essa parte, tá certo? Então eu vou apertar aqui, apertei. Agora a nossa ideia é que a gente pegue essa linha e faça uma curva. Se eu vir aqui nessa ferramenta de Control Pontos, né? Control Pontos, né? Se eu clicar nela, vai aparecer só 2 pontos. Por quê? Essa minha linha eu criei a partir de um both sides na parte line, né? É como se fosse um polyline, né? E ela só me cria 2 pontos. O que eu vou fazer aqui? Eu vou apertar ESC. Aqui em Tools, onde vocês estão vendo aqui, ó, nós temos aqui o Rebuild. Lembra no vídeo passado que eu falei que eu ia encontrar o Rebuild? Porque como sempre eu digito aqui, ó, Rebuild, aí ele já me aparece aqui, eu já vou, já clico nele, faço a ferramenta, né? Eu já uso já a ferramenta e isso me dá mais automação, eu ganho mais velocidade. Mas é bom a gente saber onde está, né? Então eu achei aqui ele, né? Tá na ferramenta Tools. Quando eu aperto aqui, eu clico na linha, ó, ele vai perguntar para mim, né? Select Curves, eu acabei de selecionar. Então agora aperta Enter para confirmar que é essa linha que você está querendo reajustar. Quando eu aperto aqui, ele me vem esse painel. Deixe sempre selecionado essas duas opções, mais para frente a gente vai conversar mais sobre eles, tá bom? E vem aqui e coloque o número 5 e deixe aqui o número 3, tá certo? Mais para frente eu vou falar mais sobre isso num vídeo curto, né? Para que possa ser mais fácil a utilização. O objetivo aqui é que a gente possa modelar, fazer uma peça e a gente perder esse medo de usar o programa. Lembrando que essas aulas são aulas simples, são aulas com o objetivo de praticar, certo? Com o objetivo de você perder o medo de usar o programa, lembrando que esse programa ele não morde, ele não tira dinheiro seu, você está ganhando conhecimento com isso, tá certo? Então vamos lá. Ok, quando eu faço isso, ó, e eu aperto nessa linha e venho aqui, ó, em MISC, aperto o Ctrl, tá vendo? Ctrl pontos. Eu ativei o Ctrl pontos. Só uma ressalva, a gente está tentando ser mais objetivo. Qual que é a ferramenta de atalho para ligar os pontos aqui, ó? Ctrl pontos on. Qual que é? F10. Quando eu aperto F10, ele me liga os pontos, tá vendo? Então, se você não quiser mais utilizar aqui, vir toda vez aqui, você aperta o F10. Se não, você pode continuar. Esse programa ele foi feito também para ser prático na parte de cima, as ferramentas, né? Por isso que ele teve essa atualização muito boa, principalmente. Para mim, particularmente, eu achei muito bom. E também essa questão visual que ficou bem mais simples, né? Bem mais atrativa. Então aqui nós temos os nossos pontos ligados. Eu vou ligar o grid. Lembra do nosso grid aqui? Vou deixar o ponto ligado no 1. Vou pegar essa peça. Olha que legal. Quando eu seleciono o ponto, o Gumball vem ligado. Eu vou desligar o Gumball porque eu quero utilizar a ferramenta Move, certo? Porque a gente tem o grid ligado, então eu vou usar o Move, como é uma ferramenta que eu quero usar medidas, então eu vou vir aqui 1, 2, 3. Olha lá que legal. Esse aqui eu vou apagar. Por que eu criei 5 em vez de colocar 4? Porque a distância entre um ao outro, ele diminui. E para mim, eu prefiro fazer esse desenho dessa maneira, né? Essa estratégia de desenho. Quando vocês começarem a fazer, vocês vão criando estratégia de vocês que facilitam. Então, nem sempre o meu método é a forma correta de fazer. Não estou falando que eu estou fazendo errado, estou falando que talvez o seu método fique mais fácil para você, entendeu? Então a ideia é que você faça e depois refaça de um jeito que você possa aprender.
Então, eu vou pegar aqui, vou deletar essa linha aqui. E vou pegar essa daqui, ó, o meu grid está ligado. Eu vou vir aqui com o Move e vou dar um pouquinho aqui para cima, ó, 1 milímetro. Tá vendo? Então, eu fiz aqui a minha peça como se fosse quase aqui assim, se eu continuasse, viraria uma interrogação, né? Eu vou pegar essa linha aqui e vou pegar aqui em Curves, eu vou vir aqui na ferramenta Offset, ó, tá vendo? Vou clicar nela e vou apertar aqui para fazer uma linha para dentro, tá vendo? O Offset nada mais é que ele faz uma cópia da sua linha, né? Para a direção que você quiser aqui, né? E eu vou colocar 0,2. Quando eu faço isso, ó, vocês podem ver que se eu fizesse uma linha aqui reta, ele iria passar para cá. E aqui ele não passa porque ele continuou mantendo, né? Ele manteve a distância ali. Só que se eu medir daqui para cá, ele tem 0,2. Agora, qual que é o objetivo que eu vou fazer aqui? Eu vou vir aqui em top, ó, apertar 2 vezes, para ele ficar a tela grandona aqui para mim. Eu vou pegar a ferramenta Rotate. A ferramenta Rotate, ela está aqui também nessa parte aqui de MISC. Ela vem aqui, ó, Rotate. Rotate, ele faz para mim uma, uma rotação da minha peça em 45 graus, em 180 graus, né? Em 25 graus, como você achar melhor. Nós vamos usar o Rotate para fazer uma rotação de 180 graus. Olha que legal. O meu grid, ele está ligado. Vocês podem perceber que ele está pegando quadradinho por quadradinho. Eu vou desligar ele e vou vir aqui, ó, até achar o mid da peça. Então, o mid da minha linha, vocês podem ver que ele é diferente do zero, tá vendo? Eu vou vir aqui no mid da minha linha. Quando eu vier aqui, ó, eu vou segurar o Shift, que é o orto, e vou vir aqui, ó, 45, 90, 135 e 180 graus. E vou apertar o confirmar. O Matrix está me falando que tem um history, né? O history eu vou explicar também mais para frente, quando a gente estiver fazendo peças mais complexas, que ele vai ser utilizado muito. Vou apertar o OK. Lembra do Gumball? Vou ligar ele aqui novamente. Como a gente está fazendo uma peça livre, né? A gente vai pegar aqui, ó, o Gumball com a setinha vermelha, ó, e vai vir pro lado do X, ó. Tá vendo? E vai vir até uma parte onde vocês acham mais interessante. Eu vou vir aqui pertinho aqui onde quase acaba a peça, ó, e vou soltar. Vou pegar essa linha aqui, esse verde, e vou vir um pouquinho para baixo, ó. Tá vendo? Para ele ficar quase correto aqui no zero, ó. Olha lá. Tá vendo que a minha linha vermelha está quase chegando na setinha do Gumball? Então, a gente pode deixar nessa posição. Beleza? Então, a gente vai pegar agora a ferramenta Trim. Lembra do Trim? Eu posso pegar a ferramenta, selecionar as duas linhas, as linhas que eu vou cortar. Eu vou cortar essa linha e essa linha e vou apertar o Enter. Ó, apertei o Enter. Agora ele falou, você pode fazer o corte. Então, eu vou vir aqui, ó, chegar perto, ó, pá, 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 pá. Cortei a minha peça. Vou apertar Enter, ele vai finalizar. Só que as minhas linhas, ó, elas estão separadas. Agora eu vou vir aqui, ó, com a tecla Shift, vou segurar e vou apertar o Join. Mas eu também posso pegar o Join, vir aqui, apertar uma, apertar outra e dar o OK. Ele veio e soldou para mim. Só que lembra que a gente quer ser prático, a gente quer ser mais rápido? Eu vou dar um Ctrl Z aqui, as minhas linhas vão estar separadas. Eu vou dar mais um Ctrl Z. Lembra que eu peguei o trim, selecionei aqui, selecionei aqui, selecionei, opa, peguei o trim, selecionei uma linha, selecionei outra linha e deu OK, deu Enter. Aí para cortar, então assim, claro, é um método de fazer que você pode estar fazendo aí, né? Mas eu quero ser prático, então eu vou selecionar tudo, eu vou pegar o trim, vou vir aqui e cortar. Olha como é mais rápido. Sem eu perder a seleção, sem eu perder a minha seleção, eu vou vir aqui em Join. Então, eu já fiz todo esse processo. Quando você vê isso rápido, quando você faz isso rápido, você percebe que você ganha tempo. E isso é claro que é prática, né?
quando você começar a praticar, você começar a desenhar, você vai perceber que quanto mais você fizer, mais rápido você vai se tornar. Mas o objetivo aqui não é ser rápido, isso é só mostrando que tem como fazer. Mas o objetivo aqui é a gente fazer a peça e terminar ela, tá ok? Bom, vamos lá. Agora, o que que eu quero fazer? Lembra da nossa imagem, a nossa peça, quando nós começamos a fazer? Eu vou pegar aqui, ó, vou pegar a setinha do Gumball e vou segurar a tecla Alt. Quando eu seguro a tecla Alt e aperto para cima ó, com o Gumball, ele copia a peça para mim, ó. Pode vir até aqui, quase perdendo a visão, ó, e soltar. Olha lá, ele copiou a minha peça. Então, quando eu seleciono ele e seguro a tecla Alt e venho na setinha, ó, ele vai me copia a peça, tá vendo? Vou apertar no Ctrl Z. Aí aqui, o nosso objetivo agora é fazer uma extrusão. Então eu vou selecionar as duas linhas, eu seguro o Shift, ó. Vocês podem perceber que eu estou segurando o Shift ali no meu tecladinho. E agora eu venho aqui em Solid e venho no Extrude, ó. Extrude Planar Curves. Então, quando eu venho aqui, ele já apareceu aqui para mim. Vamos mudar a nossa visão? Então, eu venho aqui, aperto duas vezes e, ó, ele já mudou a minha visão. Estou vendo aqui no Right, estou vendo aqui no Front, estou vendo aqui no Perspective. Vou apertar 1 milímetro. Apertei 1 milímetro, ok. A minha peça está aqui, vamos ver se está sólido. Vou apertar aqui no Display Mode, ó. Olha lá. Ela já mudou aqui no Perspective porque ele estava aqui no Perspective, né? A função dele, ativado no Perspective. Se eu mudar aqui para o Right e der um clique aqui, ele vai mudar para o Right. E eu posso apertar Display Modes em qual visão eu quiser, né? Vou apertar aqui, ó lá. Você pode perceber que ele mudou também. Aí nos outros ele não mudou. Então eu posso vir aqui no Display Mode, também aqui, apertar no Front, tá vendo? Ó? Ele já fez aqui para mim. Aí agora, o que que a gente vai fazer? Lembra da questão de organização do desenho? Então, antes do Extrude, eu vou deletar aqui, ó. Se eu tivesse vindo aqui e já selecionado aqui a minha layer prioritária e selecionasse as minhas linhas e fizesse Extrude, ele já iria fazer a minha peça de 1 milímetro, já ia fazer ela para cima, né? Já ia fazer com 1 milímetro, tá ok? Mas se eu não fiz isso, né? Vamos supor que eu não fiz isso, tá ali minha prioridade. Minha prioridade está no original, quando eu comecei, está no verde escuro, né? Eu vou colocar 1 milímetro. Eu posso segurar o Shift, ó, selecionar essa peça. Tome cuidado para não selecionar a linha e vem aqui e aperta o playzinho, ó. Pronto. A minha peça está no verde onde eu queria, né? Então, são dois métodos de fazer. Um você já pensa um pouco antes, o outro você faz a elaboração da organização depois, certo? Os dois métodos estão corretos. Agora, vamos fazer aqui vamos aliviar essa peça, né? A gente tem aqui algumas ferramentas de offset, né? Onde a gente vai poder fazer o alívio dessa peça. Interessante. Eu poderia vir aqui agora no Shell e mostrar aqui para vocês, ó. Eu vou apertar a ferramenta em Solid, o Shell. Vou vir aqui, ó. Vou selecionar a parte inferior da peça. Como eu sei que é a minha parte inferior, porque aqui está o zero, ó, e aqui está para cima. Eu venho aqui, clico na minha peça, ó, no Shell. Opa. Aqui e clico na minha peça aqui. Olha só que interessante. Aqui ele falou para mim selecionar o que eu quero remover, né? Então eu selecionei de baixo para cima. E aí ele pergunta para mim aqui qual que é o tamanho que eu quero que fique a chapa, qual que é a espessura da peça que eu quero que fique. Eu coloquei aqui 0.5, a última ferramenta, a última vez que eu usei, né? Eu vou deixar aqui, eu vou colocar aqui, ó, 0.55. Então eu quero uma chapa de 0.55. Quando eu apertar Enter, ó, ele vai pedir para mim confirmar ainda novamente, porque eu mudei a chapa. Vamos lá? Eu vou apertar novamente Enter. Enquanto tiver essa ferramenta dessa forma na nossa barra de comando, nada vai acontecer aqui. Eu posso rotacionar, ó. Tá vendo que eu estou apertando com o meu botão direito, ó. Eu estou rotacionando. Eu vou apertar novamente o Enter. Olha lá, olha o que ele apareceu para mim. Shell Commands, né? Você perdeu o Histories. Então, quer dizer que eu perdi aqui a minha
opção de modelar a peça e o history que ele pode modelar. Eu posso mexer nas linhas e ele vai alterar a peça, né? Então eu perdi. E olha só que interessante, ele fez para mim a espessura de 0,55. Então a minha peça, se eu pegar aqui, ó, e mudar o display mode, ó, vocês vão ver que aqui está 0,55. Então daqui para baixo está 0,55, daqui para cá está 0,55, daqui para cá 0,55. Então a minha peça está com 0,55. Porém, a gente mexe com joia, né? A gente sabe que qualquer local onde tem peso, a gente tem que tirar. Tá vendo que aqui, ó, ela tem uma união, só que ela tem essa parede? Essa parede tem 1 milímetro, porque se aqui tem 0,55 e aqui tem 0,55, a gente tira uma margenzinha de erro porque eles estão conectados aqui. Então, vamos colocar que ele tem 1 milímetro e alguma coisa, certo? Então, o que que a gente tem que fazer? A gente tem que tirar isso daqui. Então, o shell, nessa questão, não nos ajuda. Então eu vou dar o Ctrl Z. Eu só quis mostrar o shell para vocês porque é uma ferramenta de offset e ele ajuda muito quando a gente está fazendo uma peça. Vamos supor que eu quero que ele tire aqui também e aqui também. Ele vai fazer para mim 0,55 a parede, tá vendo? Mas a gente quer essa peça sólida e a gente quer escavar e tirar essa metade. Aí vem a questão da gente organizar o nosso desenho. Eu vou apagar aqui. Eu vou vir aqui, ó, e vou fazer um offset dessa parede aqui. Se eu fizer um offset aqui, ó, 0,55, vai fazer a mesma coisa da outra vez, do shell. Nosso objetivo é tirar essa metadezinha aqui. Então, vou dar o Ctrl Z, vou selecionar as minhas linhas, vou vir aqui, ó, no MISC, e vou vir aqui no Trim. Trim, vou cortar, ó. Simplesmente isso, cortei. Sem perder a seleção, sem eu perder a seleção, eu vou, sem apertar nada, eu apertei só o OK, apertei o Enter, né? Ou apertei o lado direito do mouse. Então, quando você seleciona aqui, ó, você vem aqui, seleciona, dá o Trim. Opa, a ferramenta não selecionou. Vou vir aqui, selecionar as linhas, vou selecionar o Trim, ó. Selecionei o Trim. Quando eu vim aqui e eu cortei, ó, tá vendo que eu tô selecionando as duas linhas? Eu cortei, tirar esse pedacinho aqui, tá vendo? Essa minha linha aqui, o End e o End. Quando eu faço isso, e aqui está selecionado na barra de comando, eu aperto com o botão direito, ó, eu tô como se fosse apertando o Enter. E ele me confirma. Aqui só está falando que eu perdi o History, que é esse aqui. Vou deixar ele ligado ainda, só vou apertando OK. Aí aqui, ó, vocês viram que eu perdi a minha seleção, né? Então, eu vou fazer de novo, Trim, aqui, aqui, OK, OK. Sem perder a seleção, eu venho aqui no Join, ó. Pronto, selecionei. OK. Eu seleciono a minha linha e vou dar um offset. Essa linha é minha linha de fora da minha peça, ó. Vocês podem ver, ele perdeu não só o history, ele tirou também a minha peça, né? É que eu tenho que fazer realmente a cópia da peça para ele fazer, ó. O que acontece? Aí, como eu perdi o history, ele perdeu a peça, ó. Tá vendo? Então eu tenho que vir aqui no history e desligar ele. E vir aqui na minha peça, desligar ela para mim poder cortar, ó. Vou cortar aqui a minha peça, ó. Novamente, mesma coisa. É bom que essas coisas acontecem. Ele tá ainda dando um erro do history, ó. Então eu tenho que dar o Ctrl Z. Eu vou deletar essa peça. Lembra que o history tá ligado? Eu vou desligar o history, ó. Vou selecionar a minha peça e vou vir aqui no Extrude, ó. 1 milímetro. Lá, minha peça foi criada no verde, ó. Vou pegar essa peça verde e vou colocar no verde mais claro. Vou desligar ela, vou selecionar as minhas linhas, vou vir aqui em MISC e vou aqui dar o Trim. E pronto. Ele falou para mim que tá... lá, agora deu certo, ó. Tá vendo? Ele tá correto, ó. Ele tirou, ele deixou a peça aqui por completo. Vou vir aqui, vou desligar aqui. Vou dar o Join. Join. Ele tá falando que o meu Join deu certo. OK. Lá, minha peça tá aqui. Agora eu vou vir aqui e vou dar o Offset, ó. Vou vir aqui em Curves. Aqui em Offset. E vou dar um offset de 0,55. Lembra que a distância aqui ele fica salvo da última vez?
Mas se você tiver dúvida, você pode apertar 0,55. Beleza. Minha linha está aqui. Aí agora, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer uma extrusão. Lembra que aqui, ó, tem recentes commands? Então aqui, são comandos recentes que eu fiz. Aqui o extrude está aqui, tá vendo? Eu posso apertar aqui ou eu posso vir em sólido e vir aqui no extrude, ó, tá vendo? Mas eu vou apertar aqui dessa vez, só para vocês poderem ver. Olha que interessante, a minha peça está sendo criada. Nós criamos a nossa peça original, que ela vai ficar com 1 milímetro, certo? E a gente quer 0,55 de espessura que a gente tire. Então, ou seja, ela vai ficar com uma espessura de 0,45 aqui em cima. Ok? Se eu colocar 0,55 para cima, ela vai subir 0,55. 0,55 menos 1 milímetro vai ficar 55, né? Então, eu posso vir aqui e colocar 0,50. Tá vendo? Se eu colocar 0,50, ó, ele vai fixar, mas ó, eu não apertei ainda, ó, tá vendo? Eu tô na perspective e eu não apertei ainda. Se você tiver dificuldade com essa parte da visão, volte aqui, ó, volte e veja aqui no right. Tá vendo como que é importante a questão das visualizações? Ou seja, das minhas viewports? Aqui agora eu tenho como ver a direção que eu estou fazendo a minha extrusão. No front também. No front também. Mas eu tô vendo aqui mais pelo right, ó. Tá vendo? Como muda a visualização? Então eu vou fazer aqui para cima 0,50. Beleza, eu fiz a minha peça. Eu já confirmei ela clicando para cima depois de eu ter apertado 0,5. Então, ó, aqui está a minha peça aqui embaixo. Tá vendo? E ó, vocês podem ver que ela está conectando com a peça de dentro, ó. Tá vendo? Ó? Ela vai tirar aquela parte que a gente estava falando, ó. Aquela parte desnecessária de metal. Vamos lá, então? Agora, o nosso objetivo aqui é tirar essa parte. Como que a gente vai fazer isso? Pelo Boolean Difference. Então, a gente vai vir aqui no Boolean Difference, ó. Ele está bem aqui, ó. Boolean interseção, Boolean to object, Boolean create solid e aqui o nosso Boolean Difference, né? Eu posso vir aqui e só apertar na primeira opção. Mas eu quis mostrar para vocês que tem outras ferramentas aqui que a gente utiliza bastante também. Mas vamos usar o Boolean Difference. Então, eu vou selecionar as duas peças. Então, ele está perguntando aqui, ó. Selecione o Surface, né? Então, eu vou começar de novo. Vou pegar o Boolean Difference. Selecione o Surface ou Polysurface que vai subtrair. Então, eu vou selecionar a minha Surface, a minha peça, que ela vai ficar. Então, eu vou tirar da minha peça original, eu vou selecionar ela primeiro porque eu quero que ela fique. Eu quero que ela continue. Então, eu vou apertar Enter. E agora, eu vou selecionar a peça que está fora. Lembra que aqui nós temos o nosso desenho organizado? Eu posso vir aqui, ó, só apertar com o botão direito, ó, no metal 1. Se eu apertar com o botão direito, ele vai selecionar, ó. Olha lá, ele selecionou. Tá vendo? Então, quando o nosso desenho está organizado, a gente tem uma forma de seleção mais fácil. Mas também você pode vir aqui, ó, selecionar o que vai ficar, apertar Enter e selecionar a peça, sem problema nenhum. Só estou falando isso porque quando você tiver com mais peças na sua viewport, pode ser que isso atrapalhe você. Então eu vou apertar o Enter, ó. Vocês podem perceber que a peça até mudou. Se eu vir aqui, ó, e tentar desligar, ele não vai permitir porque a minha peça verde está com prioridade, ó. Tá vendo? Então eu vou vir aqui, ó, e mudar a minha layer para cá e apagar aqui, ó. Vocês podem ver que fez a peça certinha com o corte do que eu queria, certo? Aí agora, ó, olha que legal. Eu vou vir aqui, ó, em Solid, continuar em Solid. Essa ferramenta Fillet Edge, eu já tinha mostrado ela na aula anterior, ela dá um acabamento na peça, né? Então eu vou clicar nela, ó, botão direito, botão esquerdo normal, ela vai vir aqui, ó, Select Edge to Fillet, né? Select a linha que você quer que ela dê o acabamento. Então eu vou vir aqui, ó, e clicar aqui. Ela tá 0.3. Eu posso mudar agora? Você pode, você vem aqui, ó, 0.2, só que a peça vai continuar 0.3, a primeira que você selecionou. Então, se a gente apertar aqui, vai 0.2. Por isso que é importante você, antes de você clicar, você já olhar aqui a medida que você quer. Você não precisa apertar aqui, teoricamente, para mudar.
você já pode vir aqui direto, ó, 0.15, ele já vai mudar aqui. Mas se você quiser apertar aqui e mudar, você pode também, sem problema nenhum. Eu vou deixar 0.2 e vou selecionar as minhas linhas para fazer o fillet. Ó, vocês podem perceber que para mim dar o zoom, eu dei o zoom e com o shift eu mexi no pan, tá vendo? Olha lá a minha teclazinha, o shift e o mouse, ó, tá vendo? Então, ele estava aqui, ó, eu com o Shift e com o mouse, ó, com o botão direito, como eu tenho uma praticidade, mas vocês podem brincar um pouquinho aí, ó. Eu vou vir com o zoom, mesmo segurando no Shift, ó, não tem problema se eu tirar o Shift, se eu vir aqui e fizer assim, também vai dar certo, ok? Então, olha só como ficou a minha peça, ó. Eu vou agora confirmar a seleção que eu fiz. Eu quero que ele fileta essas partes aqui e vou dar um Enter, ó. Mais um Enter, que ele está nessa parte fazendo um preview e dou Enter. Olha como ficou a minha peça. Tá vendo? E aqui por dentro ficou escavadinho, tá vendo? Agora aqui a gente vai fazer uma argolinha nela, né? A gente quer um pingente. É um pingente simples, simplesmente com o nosso objetivo de fazer o bullet difference, né? Fazer essa parte de fit. Eu vou colocar uma argola aqui. No Solid, tá vendo? Tools, Solid aqui, tem a ferramenta Tools. Se eu pegar essa ferramenta e vir aqui no Mid, ó, ele vai começar a fazer uma circunferência para mim. Que interessante, quando eu pego essa ferramenta, ela vem de default, né? Ela já vem em diâmetro, ela já vem em raio. Se eu pegar o raio e fizer aqui 1 milímetro, ela vai fazer 2 milímetros. Então, o raio sempre multiplica a minha a minha tecla. Então, se eu aperto 1 aqui, ele vai fazer 2. Se eu aperto 2, ele vai fazer 4, certo? O meu objetivo aqui é fazer em diâmetro. Então, quando eu pego aqui em diâmetro, eu estou fazendo em diâmetro, ó. Olha lá, vocês podem perceber, ó, que se eu vier aqui, ó, e vir aqui, ó, ele vai fazer 1 milímetro, quase ali 1 milímetro, ó, porque a minha peça, ela tá um pouco para cima do nosso grid aqui, da nossa viewport, tá vendo? Eu vim aqui no top, tá? Eu tô na vista top, onde eu tava aqui. Pera aí, deixa eu voltar aqui. A gente tava aqui, né? Eu apertei 2 vezes no top aqui. E aqui, ó, eu vou apertar em tá em diâmetro. Eu vou colocar uma argolinha de 1.8 aqui. Eu vou digitar 1.8. Por quê? O que eu quero explicar para vocês? Quando eu faço esse touros aqui, né? A ferramenta touros, eu posso ir para qualquer direção aqui, tá vendo? Ele vai continuar tendo esse círculo. Essa linha aqui, ela tem um diâmetro de 1.8, certo? Então eu vou continuar aqui e vou dar eu vou clicar aqui em Enter, ó. Vocês podem perceber que ele fez a argolinha. Aquele diâmetro de 1.8 nada mais é que essa linha referência aqui, ó. Agora aqui eu vou escolher qual que é a espessura da minha argola. Olha aqui, ó, Sector Diameter 0.6. Essa aqui é a referência antiga que eu tava. Se eu colocar 0.6 aqui, ele vai fazer um fio redondo para mim de 0.6 milímetros. Um fiozinho redondo de 0.6. Só que a minha peça, a minha argola, ela vai ter 2.2 de largura total e 1.6 de diâmetro interno. Eu vou colocar aqui para vocês verem, ó, 0.6, tá vendo? E vou apertar o Enter, ó. Olha lá, ele criou para mim a minha argola. Eu vou pegar essa argola, eu só vou colocar um pouco para cima aqui, ó, para a gente poder ver, ó. Tá vendo? Eu vou deixar ela aqui na minha peça, tá vendo? Eu vou deixar ela aqui porque eu criei ela quando eu apertei, deixa eu fazer de novo aqui para vocês verem. Quando eu apertei aqui, ó, eu vou vir aqui na perspectiva, ó. Por isso que é importante a gente usar as vistas. Eu vou apertar aqui, ó. Eu vim aqui em mid, tá vendo? Eu já estou no meio da minha peça. Então, quando eu vim aqui, apertei 1.8, 0.6, eu só arrastei ele para cima para livrar aqui onde vai vir a contragola. Eu só quero mostrar para vocês aqui as medidas, né? Para vocês entenderem como funciona essa ferramenta. Então, quando eu pego aqui, ó, eu vou mudar a visão aqui na DisplayPort para Wireframe. E aqui, ó, eu vou vir aqui nas medidas.
Aqui, ó, vocês podem perceber que tem 1,60. Aqui, 2,2, 2,40. Ó, eu errei na minha conta. 2,40. Por quê? Da metade para cá tem 0,30. Da metade para cá tem 0,30. Se eu colocar, se eu fizer a conta de 1,8 aqui do raio, desse raio aqui, dessa linha aqui, ó, e fizer 0,30 aqui e 0,30 aqui, dos dois lados, ó, vai me dar um diâmetro interno de 1,20. Eu falei 1,6, né? Mais 1,20, ó. Tá vendo? E se eu pegar desse raio e colocar 0,3 para cá e 0,3 para cá, vai me dar esse diâmetro aqui de fora de 2,40. Então, a ideia aqui é que vocês entendam como ele funciona. Ah, mas não tem como eu fazer um, 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 uma argolinha mais simples? Tem. Você pode vir aqui, pegar um círculo. Se você quiser 1,2 de diâmetro, você vem aqui, coloca uma linha aqui. Aí você vem aqui na outra vista, ó, e cria uma linha aqui, ó. Vem aqui no front, tá vendo? Vocês podem perceber que quando eu apertei, ó, eu mudei de direção, ele passou de fazer reto para fazer virado, ó. Mas eu quero nessa visão aqui, ó. A questão das vistas, vocês vão perceber agora como que é importante, ó. Eu vou colocar 0,6. Eu vou pegar esse círculo aqui, ó, e vou pegar aqui e vou mover ele para fora, ó. Porque eu quero que isso aqui seja o meu diâmetro interno, tá vendo? Eu vou vir aqui quadrante, quadrante, ó. Tá vendo? E aí eu vou usar a ferramenta de superfície. Eu posso usar aqui o Sweep One. Esse Sweep One eu vou mostrar para vocês depois, quando a gente for fazer parte de aliança. E vou dar um OK, ó. Olha lá. Ele fez para mim a argolinha igual a argolinha do Taurus, tá vendo? Olha só a diferença. Só que eu quero fazer assim porque para mim é mais prático, mais rápido, né? Por isso que eu fiz dessa maneira, tá bom? Aí aqui a nossa peça está pronta, ó. Essa peça está ok, ela está, vamos dizer assim, desenhada. A parte de correção a gente vai fazer depois, eu vou fazer aulas de correção mais para frente. A ideia aqui são aulas práticas para que vocês possam assim perder os medos, né, de mexer no programa. Olha que interessante, eu vou selecionar a minha peça. Não preciso selecionar a argola, vou selecionar só a minha peça. Lembra do Alt com o Gumball aqui, ó? Vou segurar o Gumball e vou fazer aqui, ó. Olha lá, copiou a minha peça. Eu vou vir aqui, ó, e dar um Mirror aqui. Só selecionei ela em alguma parte e fiz aqui. E tá aqui a nossa peça. Então essa foi a aula de hoje. A ideia é que você pratique, né, essa questão do bullet difference, das linhas, né? Você mexa um pouco nas curvas, né? Para que a gente possa aprender cada vez mais. Peço encarecidamente que quem esteja assistindo essa aula se inscreva no canal, ative o sininho de notificação e cada vez mais a gente vai estar aqui melhorando. A prática leva à perfeição, até para mim que estou ensinando aqui a vocês, tá ok? Gente, muito obrigado, obrigado pela atenção de todos aí.